Ainda na Europa, o Reino Unido passou hoje por uma eleição nacional para a escolha de um novo parlamento e governo do país. As pesquisas de urna apontam uma vitória impressionante do Partido Trabalhista, de oposição. Caso isso se confirme, os conservadores deixarão o poder depois de 14 anos. Os britânicos foram às urnas nesta quinta-feira para escolher novos parlamentares e a possibilidade da formação de um novo governo. As urnas abriram às 7 horas da manhã no horário local e fecharam às 6 da tarde. O resultado oficial deve ser divulgado na madrugada desta sexta-feira. Nas ruas do Reino Unido, a população reforçou a importância de votar e a necessidade de uma mudança no governo. Acho que é saudável mudar de governo, independentemente da sua convicção política. O fato de a oposição ter tido a chance de pensar sobre o que quer fazer, sem as pressões de todo o dia a dia do governo, é algo positivo. Eu acho que a participação eleitoral dos jovens, em comparação com os mais velhos, é muito baixa. E, obviamente, isso vai nos afetar a longo prazo. Muitas das decisões que são tomadas agora têm repercussões de longo prazo para nós. Acho que nada deu certo nos últimos 14 anos. E acho que é muito importante que o resultado certo aconteça. Fiquei até animado que poderíamos ter uma oposição diferente dos dois grandes partidos. Na verdade, acho que isso não vai acontecer, mas seria incrível. Precisamos de mudança. Não vou julgar o governo em exercício, mas acho que precisamos de mudança. Eu só quero estabilidade, só isso. Um pouco de pragmatismo, um pouco de estabilidade. No Reino Unido, os eleitores escolhem 650 membros para o parlamento. O líder do partido, com a maioria das cadeiras, passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro e é responsável pela formação do governo. Nos últimos 14 anos, o Partido Conservador manteve a maioria no legislativo e, consequentemente, ficou com o cargo de premier. Mas, desde o início da corrida eleitoral, as pesquisas apontam para o favoritismo do Partido Trabalhista nesta disputa. Caso confirmada a vitória da oposição, o atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, sairá do cargo para a entrada de Keir Starmer. E quem vai explicar para a gente o cenário eleitoral no Reino Unido é o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Professor, explica para a gente como que a gente consegue interpretar essa possível vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido após 14 anos, então, aí de predomínio do Partido Conservador, indo inclusive na contramão do que acontece ali em outros países da Europa. Esse teu ponto é importantíssimo. A gente tem uma onda de direita e até mesmo de extrema-direita. A gente acompanhou as eleições agora na França, o primeiro turno das eleições legislativas, onde nós tivemos a confirmação desta onda. Mas no caso do Reino Unido, o processo tem sido completamente diferente. E por quê? Porque o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, tem sofrido as consequências severas dessa saída do bloco, consequências que muitos alertaram na época, mas mesmo assim a população, por uma pequena margem, acabou aprovando a saída do Reino Unido. Mas o fato é que quem governava à época eram os conservadores, que também eram os grandes defensores da saída do bloco e têm passado por todos esses anos o desgaste das consequências de uma inflação que aumentou, do desabastecimento, da desarticulação econômica, ou seja, todas aquelas consequências da saída do bloco do qual o Reino Unido fazia parte há muitos anos e que mudou completamente a sua lógica econômica. Então, as consequências recaem sobre aquele que está no governo atualmente. Então, são os governos, né, os primeiros ministros, inclusive o atual, do Partido Conservador, que ele é de centro-direita e, em alguns casos, até de direita. Então, a oposição a esse sistema, atrelado a esses insucessos todos dos últimos anos, sai vencedora, provavelmente serão os trabalhistas, e, ao contrário, conforme você mencionou, do resto da Europa, nós teremos aí um governo de centro-esquerda que vai compor o novo parlamento e, pelas regras do Reino Unido, o partido majoritário, aquele que elege mais cadeiras e, pelo que tudo indica, os trabalhistas vão eleger de longe muito mais parlamentares do que os conservadores, é aquele que escolhe através do seu líder como sendo ele o primeiro-ministro.
Furriela, justamente sobre esse ponto em que há uma perspectiva, pelo menos na boca de urna, que é uma vitória esmagadora, ou seja, teria até uma maioria muito mais ampla do que nos últimos anos, isso obviamente agora do Partido Trabalhista. Eu pergunto, essa vitória facilita para o novo primeiro-ministro? Imagino que sim. O que a gente pode esperar desse governo? E outra, a gente falou bastante da União Europeia, da saída do Brexit. É possível uma reaproximação entre Reino Unido e União Europeia? Essa reaproximação ela não acontecerá, pelo menos nos próximos anos, independentemente do novo governo, por dois motivos. Primeiro, porque houve um enorme desgaste, a saída ela foi turbulenta, o Reino Unido era um dos principais membros da União Europeia, junto com a Alemanha e França. Ao sair, você tem um enorme impacto, inclusive de desgaste. E o outro motivo é que a União Europeia ela tem sido muito crítica nas negociações, muito severa, melhor dizendo, nas negociações da saída do Reino Unido, que, por óbvio, ela não foi automática, foi um processo negociado. E essa negociação ela foi dessa forma porque a União Europeia ela quer desestimular outros estados que tenham as mesmas pretensões, as mesmas ideias de no futuro sair, como é o caso da Holanda, por exemplo. Então, para isso, ela precisa ser muito dura nas negociações. Então, uma reaproximação é improvável, independentemente do novo governo que venha a ser dos trabalhistas, que se opunham, inclusive, à época, a essa saída. De qualquer forma, o novo governo vai passar por muitos desafios. Eu mencionei aqui que, principalmente por conta da saída do bloco europeu, isso trouxe um impacto econômico enorme. Londres, que era o centro financeiro da União Europeia, por exemplo, agora é o centro financeiro apenas da Grã-Bretanha, do Reino Unido, transferindo isso para Frankfurt. Então, os impactos são muito grandes. Além disso, existem desafios próprios do país. O sistema de saúde ele está realmente muito afetado, ele foi muito afetado pelas más gestões dos últimos anos, principalmente da primeira-ministra anterior, Liz Truss, que não foi hábil nem para conduzir a economia do país e também outros serviços, como o serviço de saúde. Então, o futuro governo vai ter muitos desafios para colocar a casa em ordem. Professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Uma boa noite. Até mais. Boa noite.